Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos conversar um pouco sobre um dos modelos de análise da frase, que é o chamado modelo de dependência. Nós vamos estudar a análise dependencial ou de dependência. Esse modelo, como o próprio nome diz, parte da ideia de que na frase alguns termos dependem de outros. Então nós temos termos que são mais importantes e termos menos importantes. Esses termos mais importantes funcionam como núcleo e os termos menos importantes funcionam como dependentes. Esses termos dependentes, por sua vez, podem ter também seus próprios dependentes, numa cadeia que pode ser de extensão muito grande, dependendo do tamanho da frase que você está analisando. Funciona mais ou menos, isso é uma comparação simples, funciona mais ou menos como uma empresa. Numa empresa você tem um presidente e esse presidente comanda várias diretorias. Cada diretoria tem um diretor e esse diretor também comanda vários setores da empresa. Cada setor, cada departamento tem também o seu chefe, o seu gerente, e esse gerente comanda vários colaboradores. Então isso é uma hierarquia, uma cadeia em que um mais importante comanda outros e esses outros, por sua vez, comandam outros, que por sua vez podem comandar outros. Na frase funciona mais ou menos dessa maneira. O termo mais importante na frase normalmente é o verbo, por sua vez, comanda nomes e os nomes, por sua vez, comandam outros nomes ou adjetivos, artigos e assim por diante. É mais ou menos assim que funciona a rede de dependências em uma frase. Vamos a um exemplo concreto. Numa frase como, por exemplo, carros importados pagam mais impostos. O termo mais importante aí é o verbo, a forma verbal pagam. A essa forma verbal pagam se ligam como dependentes os nomes carros de um lado e impostos do outro. Então nós temos a estrutura dependencial básica. Carros pagam impostos. Carros depende de pagam, impostos também depende de pagam. Você tem os nomes, os substantivos, que também vão ter os seus dependentes. Então, por exemplo, se a frase é carros importados pagam menos impostos, importados é um adjetivo que depende do nome carros, carros é um nome que depende do verbo pagam. Do outro lado, você tem menos, que depende do nome impostos, e esse nome impostos depende da forma verbal pagam. É mais ou menos assim que se faz análise de dependência. Em outros vídeos, nós faremos análise de frases mais complexas para a gente aprofundar esse assunto. É isso, obrigado.